Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto. E disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Nós vemos que nessa passagem de Mateus capítulo 8 nos retrata a história de um centurião que foi ter com Jesus acerca do seu servo que estava enfermo. E só para entrar num contexto, meus irmãos, aqui, um centurião, o que é um centurião? O centurião, ele é um oficial militar do exército romano, ele é responsável por comandar uma centúria, ou seja, uma unidade composta por cerca de 80 a 100 soldados. E esses centuriões eram geralmente soldados experientes, que subiam na hierarquia militar por mérito, e não por renome, como era de costume naquela época. E eles desempenhavam um papel crucial na disciplina e no treinamento das tropas, sendo conhecidos por sua autoridade e habilidades de comando. E o mais interessante a se destacar nessa passagem é a fé do centurião, pois ele era um gentio e não um judeu, e a sua fé ela transcendeu essa barreira cultural. Isso mostra, e Jesus, ao atender o pedido, mostra que Jesus está aberto a todos, independente da sua origem cultural, que é o que nós vemos ao longo da Bíblia, que o Evangelho é para todos. E depois também, meus irmãos, nós vemos a humildade do centurião. Apesar dele ter uma posição de poder, o centurião ele se coloca ali numa postura de submissão e respeito diante de Jesus, reconhecendo a sua autoridade espiritual. Meus irmãos, o centurião ele poderia chegar ali, passar na frente de todo mundo e ordenar que Jesus fosse lá na casa e curasse o servo dele, por conta da sua patente. A gente sabe que não iria funcionar, né, assim que funciona no reino de Deus, mas ali, como autoridade, ele poderia ter feito isso. Mas a sua submissão e o seu reconhecimento de quem é Cristo já nos diz muito sobre o caráter desse centurião. E mais à frente, ali, a gente pode ver o poder da palavra. Essa crença do centurião no poder da palavra de Jesus nos mostra também que o milagre ele não está atrelado a uma presença física ou de qualquer ritual, e sim na confiança divina. Porque às vezes nós ficamos esperando, vou esperar o padre ou o pastor vir aqui orar para minha mãe, ou para um filho meu, ou para mim mesmo, para que eu seja curado. Meus irmãos, você não precisa de que um pastor ore por você. É lógico que eu reconheço que as pessoas têm dons espirituais, que a Bíblia nos ensina que se nós tivermos fé, o milagre acontece, porque só a confiança na palavra e a fé já é motivo suficiente para Deus operar um milagre. E depois também nós vamos ver a compaixão do centurião pelo seu servo, né? Isso demonstra o cuidado dele sobre aqueles que estavam sob a sua responsabilidade. E ele é um verdadeiro exemplo de como nós devemos ser com a nossa família, como devemos ser como líder. Nós devemos cuidar com zelo e compaixão com aqueles que estão sob a nossa autoridade, e não com a vara e um cajado na mão, né? Pronto para bater, para punir.
mas assim com compaixão. Também nós vemos que é interessante, né, que ele intercedeu pelo seu servo diante de Deus, diante de Jesus. E Jesus, ele fica ali maravilhado com a fé do centurião. No entanto, que ele vai dizer ali no versículo: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E assim como o centurião, meus irmãos, nós devemos interceder pelas pessoas, né? Coloque alguém especial para você interceder, aquela pessoa que talvez tenha se desviado dos caminhos do Senhor, aquela pessoa que talvez esteja passando por um desemprego, por depressão, ou uma luta aí contra o vício. Interceda por essa pessoa que está enferma, acamada. E por último, essa passagem ela nos vai falar muito sobre a inclusão, né? E o reino de Deus ele é inclusivo e todos somos bem-vindos a se chegar e experimentar a sua graça salvadora. Pois o centurião, sendo gentil, o Senhor foi e o abraçou e acolheu o seu pedido. Por quê? Porque ele estava ali com o coração aberto. Nós devemos nos achegarmos que Deus é inclusivo. Ele é inclusivo, mas, porém, nós não podemos permanecer de Deus como nós estamos. Nós nos achegamos a Deus com os nossos pecados e as nossas falhas, e nós não podemos continuar pecando e falhando, porque a palavra de Deus também vai falar em diversos versículos que quando Jesus ele operava um milagre, ele falava para a pessoa assim: vá e não peques mais, para que não te suceda um mal pior. Ou seja, nós devemos nos chegar a Deus do jeito que nós estamos, mas não permanecer do jeito que nós estamos. Amém, meus irmãos? Essa é uma breve palavra sobre a fé do centurião, sobre a sua intercessão pelo seu servo, que nos traz muitos ensinamentos no dia de hoje. Eu agradeço você que está aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo, e eu vou deixar abaixo do vídeo, na descrição, o link de outros vídeos aqui do canal, com mensagens que acabam se interligando com essa que eu acabei de falar para os irmãos. Amém? Muito obrigado. Curta, comente e compartilhe.